Bonjour les adolescents, la paix do Senhor Jesus. Hello teens, the peace of the Lord Jesus. Tchau, pré-adolescente. Paz do Senhor Jesus Cristo. E aí, pré-adolescente? Você entendeu alguma coisa que a gente falou? Eu acho que não, porque a gente mesmo nem sabia Também muita não. coisa. Na verdade, a gente está falando em outra língua porque é o tema da aula de agora. Por que tantas traduções? Mas, em primeiro lugar, a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Já vamos pedir que vocês deem um like e compartilhem o vídeo, porque a aula de hoje vai ser forte. Vai ser forte! Pessoal, meu nome é Igor e eu estou aqui hoje com o... Alexandre, a paz do Senhor Jesus, pré-adolescentes. E também com o... Abraão, a paz do Senhor Jesus Cristo para vocês. Pois é, e eu já vou pedir para o meu amigo Abraão fazer a oração de hoje. Amém. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela rica oportunidade de nós estarmos aqui reunidos para falarmos da tua palavra. Que o Senhor, Pai, venha ministrar em cada um dos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. E agora vamos para um quadro muito amado por vocês, o Espada Afiada. A paz, Senhor, para adolescente. Meu nome é Ana Clara. E meu nome é Rian. Estamos aqui para gravar mais um Espada Afiada. E o versículo de hoje se encontra em Mateus 24:14. Já! Achei. Que página? 113. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E foi isso. Até a aula. Tchau. Tchau. Mas então, pessoal, mais uma vez, o tema é por que tantas traduções? Você já parou para se perguntar por que tem tanta língua no mundo? Se a gente for, por exemplo, na França, vai falar em francês, ou como a gente viu hoje também, o inglês e o italiano. Por que será que no mundo tem tantas línguas e a gente fala de maneiras tão diferentes? Você sabe me dizer? Pois é, mas o Alexandre aqui sabe. Glória a Deus. É isso aí. É o que nós vamos falar hoje. É o nosso assunto. Por que tantas traduções? Hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus e a necessidade dessa palavra chegar ao mundo inteiro. Nós estamos estudando a Bíblia como a palavra de Deus e nós sabemos que a Bíblia é o nosso maior tesouro. Então, nada mais justo do que levar essa palavra ao mundo inteiro. Porém, para isso é necessário as traduções. Nós estudamos a Bíblia como revelação de Deus ao mundo, a autoridade que a palavra de Deus possui, a Bíblia como um livro inspirado, a Bíblia como um livro infalível, e hoje nós vamos estudar por que a necessidade de tantas traduções. Mas antes de iniciar, eu gostaria de fazer algum comentário com vocês. Vocês leram o devocional esta semana? O devocional está muito interessante. O devocional falou da palavra de Deus, da importância da palavra de Deus. Na segunda-feira, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Na terça-feira, mais um texto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Olha a importância da palavra. Lâmpada para os meus pés é a palavra que ilumina o nosso caminho. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Pois é, pré-adolescentes, estão vendo a importância da palavra? Então hoje nós vamos conhecer e falar um pouquinho mais dessa necessidade de nós traduzirmos a palavra. Nós vamos conhecer como que isso tudo aconteceu. Então, hoje nós vamos falar sobre a Torre de Babel. Vamos ver então um pouquinho aí de como foi essa construção, para vocês terem uma ideia. Representações reais, hein? E aí? E aí? Igovski? Abraovski, tudo Tudo bem certo? com você? Tudo bem? Comigo também. Pois é, seja bem-vindo aí ao meu churrasco. Poxa, que legal. É? Abraovski, Oi, o que a gente vai fazer de legal hoje? o de sempre, meu camarada. Comer, beber e
conversar. Eu tô achando essa sua festinha muito chata. Mas como assim? Todo dia comer, beber, conversar. Vamos fazer um negócio maneiro, Abraox. Então quer dizer que ele tá achando a minha festa muito chata, né? Eu já sei o que eu vou fazer. Vai ser a maior, a mais incrível, a mais extraordinária, a mais incrivelmente incrível construção que ele já viu. E aí? Já tem uma ideia? Vamos construir uma torre para alcançar até o céu, que tal? Partiu! Bora! Viva a torre! Viva a torre! Viva! Viva a torre! Blá 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 blá. Blá 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 blá. Blá 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 blá. Blá 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 blá. Viram aí? Deus não se agradou dos seres humanos terem tentado construir uma torre para chegar até o céu. Então o que Deus fez? Acabou com aquela festa. Deus resolveu dividir as línguas. Imagine só a confusão que foi. As pessoas não conseguiam mais se comunicar. Então, devido a isso, acabou. Acabou a construção da torre, todo o povo se separou. Aquelas pessoas começaram a formar grupos, que era a ideia inicial do nosso Deus, que o povo se multiplicasse, se espalhasse pela terra. Esse foi o princípio que Deus nos deu. Então, nós vamos falar hoje da necessidade de tradução. Nos dias de hoje, nós também temos vários países, cada país tem o seu idioma, a sua língua oficial. Hoje, aqui no Brasil, nós temos o português. Nós temos acesso, livre acesso às escrituras. Nós podemos pegar o nosso celular e conferir, fazer a leitura do nosso devocional pelo celular, pela Bíblia. Mas muitos países ainda não têm a palavra de Deus. Por isso, a importância da tradução. Você já tentou ler um livro em japonês? Em alemão? Talvez no inglês, alguns. Mas no japonês, tem certeza que ninguém ia conseguir ler. Imagina se nós só tivéssemos a Bíblia em japonês. Ninguém ia conseguir ler a Bíblia. Então, pré-adolescentes, agora nós vamos ver como foi toda essa trajetória da tradução da Bíblia. E eu posso já adiantar que foi fantástica, milagrosa e muito interessante. Glória a Deus. Primeiro nós tivemos ali os 5 primeiros livros da Bíblia, que foi escrito pelo próprio Moisés, olha só, né? Tem várias polêmicas aí de pessoas malignas, né? Não tem outra forma de falar, porque tira o crédito da palavra de Deus, que diz que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco, mas foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele era extremamente entendido, né, em todas as ciências sobre a forma de se escrever, e ele escreveu ali os 5 primeiros livros que nós temos como conhecido como Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E além destes livros, nós temos outros livros na Bíblia ali que compõem o Velho Testamento. Nós temos todos aqueles livros que foram escritos originalmente em uma língua chamada hebraico. Alguém sabe por que essa língua ela se chama hebraica? Eu não sei. Oi? É porque é do povo hebreu? Povo hebreu. Exato. Então, eles escreveram a Bíblia ali em hebraico. A maior parte dos livros eles eram escritos, foi escrito, né, na língua hebraica, exceto 2 livros. Quais foram esses 2 livros? Eu acho que foi Daniel e Esdras.
Exato, Daniel e Esdras, porque foi numa época que as pessoas elas foram tiradas da sua terra ali, do povo de Israel, né? Foi levados cativos para a Babilônia e lá eles tiveram uma mistura com outros povos. Então naquela época ali eles já começaram a falar outras línguas começou a adentrar ali naquela região e eles foram obrigados a se comunicar com a língua que eles ali comunicavam também. E é exatamente por esse motivo que nós vamos ver que temos tantas traduções, né? Porque as pessoas falam outras línguas hoje em dia. E qual foi essa segunda língua, Abraão? Então a Bíblia ela é composta por hebraico e algumas partes em aramaico, neste caso no livro de Daniel e Esdras. Entendi. Mas isso tudo foi no Antigo Testamento, correto? Sim. E o Novo Testamento, pré-adolescente? Vocês sabem qual língua ele foi escrito? Você sabe, Alexandre, qual língua que ele foi escrito? Foi escrito no grego. Grego. Na época do Novo Testamento, há 2000 anos atrás, um tal de Alexandre o Grande, Não foi eu, hein? não era ele, conquistou quase o mundo todo. Conquistou uma parte significativa do mundo. Sendo assim, a língua do povo dele foi a que se espalhou. E a língua do povo dele era o grego. Mas perceba uma coisa, o grego tinha dois tipos. Um grego mais erudito, mais inteligentão. Eu Formal. sou o grego que sou filósofo e sou escritor e artista. E tinha o grego koiné, ou, em português, o Da grego galera. comum. Exatamente, o grego que todo mundo podia usar. O camponês, o artesão, o vendedor, o pai de família, todo mundo, ou melhor, a maioria falava o grego koiné, o grego comum. E foi exatamente nessa língua que foi escrito o Novo Testamento. Perceba como desde o começo o objetivo de Deus é atingir todo mundo. Ele não usou uma língua tão específica para algum povo, os mais espertões. Não. Um grego comum para que todo mundo entendesse sua palavra. Mas depois disso a gente teve outras traduções, como por exemplo a Septuaginta e as versões em latim. Então, pré-adolescentes, o Igor acabou de falar as línguas em que a palavra de Deus foi escrita originalmente. Agora nós vamos conhecer um pouquinho da história dessas traduções. A primeira tradução registrada foi das escrituras do Velho Testamento, originalmente em hebraico e aramaico. A primeira tradução foi feita para o grego, e essa tradução ela ficou conhecida como Septuaginta. Pois é. E depois nós tivemos uma mudança, né? As pessoas elas pararam de falar grego e elas começaram a falar em latim. Então eles tinham ali aquela Bíblia em grego que não servia para nada, porque eles olhavam e falavam, puxa, aqui tá tudo em grego, eu não entendo. Eles falavam latim naquela época. Por isso que eles falavam, tá todo mundo falando grego? Então eles tinham que traduzir agora pro latim. Então é aí que nós temos a Vulgata Latina, que hoje é muito comum as Bíblias atuais serem traduzidas dessa, né, Vulgata Latina. Mas então, se a língua principal antigamente foi o grego, como eu disse, e depois o latim, quando Abraão falou, qual é a principal língua de hoje em dia? A principal língua de hoje em dia é o inglês. O mais falado no mundo é o inglês. Pessoal, vocês estão sabendo quem é que traduziu a Bíblia para o inglês? Vamos ver aí. Vamos descobrir agora se os pré-adolescentes sabem quem traduziu a Bíblia para o inglês. Bora lá. Lá, tipo, inglês? Eu acho... não sei. Do latim pro inglês, sei lá, King James. Foi o... Ana Clara, olha lá pra câmera. Você sabe quem traduziu a Bíblia da sua linguagem original pro inglês? Não. Pessoal, quem traduziu a Bíblia para o inglês foi o John Wycliffe. Esse homem viveu entre 1328 e 1384 depois de Cristo. Ele foi teólogo, foi professor e muito além disso ele foi reformador. Acontece que na época a igreja dominante
não queria que todo mundo lesse a Bíblia. Pois é, infelizmente, a vontade de Deus era que todos lessem, mas tinha muita igreja que tapava isso dos outros, escondia a Bíblia. E uma dessas questões foi, eles não traduziam para as línguas de cada país. Não traduziam, nesse caso, para o inglês. Eles deixavam tudo no latim, que era só os mais estudados que sabiam falar. Mas é essa a vontade de Deus? Não. Ele levantou um homem chamado John Wycliffe e ele traduziu a Bíblia para o inglês. Eles não queriam perder o poder, porque se só eles sabiam, eles ensinavam do jeito que eles queriam. Né? Era muito conveniente para eles. Então, houve uma guerra muito forte para que a tradução não fosse realizada. Ou seja, a Igreja Católica indo totalmente contra a vontade de Deus, que é levar a palavra de Deus para toda a humanidade. Inclusive, vários deles, eles pagaram com as suas próprias vidas, né? Sim. Por fazer esse ato tão tido como ruim, mas na verdade é extremamente bom, né? E aí, tudo bem? Acabei de chegar. Prazer, meu nome é Abraônio Máximos. Eu não vou apertar sua mão, não. Meu nome é Egônio Petrônio. Eu mando nessa prisão, tá ligado? Oh, acabei de chegar, rapaz. Eu não sei como é que funciona por aqui, nem as coisas. Pô, caiu aqui o meu... Não sei o que é isso. O que você fez pra você estar aqui, rapaz? O de sempre, né? O quê? Eu matei, eu subornei, eu roubei. Aham. O básico. Pois é. E você, o que você fez pra chegar aqui? Eu traduzi a Bíblia. Você o quê? A tradução de uma Bíblia. Pessoal, agora vamos ver se vocês estão sabendo quem traduziu a Bíblia para outra língua. Essa pergunta vai ser um pouquinho mais fácil. Quem traduziu a Bíblia para o alemão? Não sei também. Não sabe também? Alemão, Alemanha. Eu sei que é alemão, Alemanha. Calma. Eu tava pensando em Martinho Lutero, mas... Pro alemão, então. O alemão você sabe. Alemão, Alemanha. Sei não. Pro alemão. Não. Não? Assiste a aula 5 dos pré-adolescentes domingo, tá? Isso aí, pessoal. Quem traduziu a Bíblia para o alemão foi Martinho Lutero. Vocês lembram desse nome? Pois é, ele foi um homem muito usado por Deus. Ele também foi um reformador. Na verdade, a história dele começa com ele indo contra a igreja da época. Uma das coisas que ele foi contra foi a venda de indulgências. A igreja da época vendia para as pessoas o perdão de seus pecados. Ou seja, você peca, vai lá, dá um dinheirinho pro Papa, aí seu pecado está limpo. Mas não é assim que funciona. E além de ir contra isso, Martinho Lutero também traduziu a Bíblia para o alemão. Pois é, como nós dissemos, a igreja não queria que as pessoas lessem a Bíblia. Mas sempre Deus levanta alguém para que sua palavra fosse propagada. E graças a Deus que agora nós chegamos também a nós, né? Quem? Falantes do português. Essa língua que é muito legal, que nós falamos. E quem traduziu ela foi o nosso amigo João Ferreira de Almeida. Ele começou a tradução com seus 16 anos. Normalmente, como que eles faziam a tradução? Ele pegava o dicionário, olhava o que significava a palavra e repetia para aquela língua ali, que no caso era o português. E ele com 16 anos começou esse trabalho. Olha que fantástico. Você, pré-adolescente, o que você tem feito hoje na sua pré-adolescência, né? Pois é, Almeida estava traduzindo a Bíblia. E ele não conseguiu terminar, infelizmente, o seu trabalho de tradução. Ele passou isso daí para o seu amigo, e o seu amigo, ele concluiu, e no ano 1753 foi publicada essa versão, que hoje, por nós, é tão amada, né? Mas então, pessoal, por que hoje a gente está vendo tanto sobre a história? A importância da gente estudar a história é para a gente não repetir os erros do passado e acertar no nosso futuro. Por exemplo, essa questão da tradução, você sabia que hoje são mais de
1,5 bilhões de pessoas falando 6.656 línguas que não têm a tradução da Bíblia. E desse total, 225 milhões de pessoas em 3.945 línguas não tem nenhum versículozinho, nenhuma partezinha traduzindo para sua língua. Pois é, essas vidas são amadas por Deus? Claro que são. Essas vidas precisam da palavra de Deus? Claro que precisam. E Deus quer usar quem para levar isso para elas? Aqueles que já conhecem sua palavra, não é mesmo, pessoal? Sim, é verdade. E tem um versículo muito importante que diz: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em todas as nações, em todas as línguas, e então virá o fim. E olha a quantidade de pessoas que ainda falta. Quem pregar? As pedras? Não, vocês, pré-adolescentes, eu, Igor, Alexandre, todos nós pregarmos, né? Essas pessoas, elas esperam por nós pregarmos. Então vamos lá, muito bem. Chegamos agora no nosso momento do ofertório. Vai estar aparecendo aí, embaixo do seu televisor, o QR Code Pix para você fazer o seu Pix. Nós também temos a campanha dos 1000 valentes. Você pode contribuir com a aquisição deste templo. E nós vamos agora passar um louvor para que você possa contribuir na casa do Senhor. Então, pré-adolescente, estamos chegando a mais um final da aula, para a glória de Deus. E a gente viu hoje por que nós falamos tantas línguas. Nós vimos hoje sobre a história das traduções, como precisou de tempo até chegar a Bíblia chegar até o português, e da necessidade de tradução para várias outras línguas, várias outras pessoas que ainda precisam da palavra de Deus. Nós esperamos que Deus possa dar o crescimento à semente que foi plantada hoje e agradecemos e ficamos muito felizes com cada um que assistiu. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, nós te louvamos mais essa aula, pela certeza que o Senhor tem nos chamado para fazer coisas grandiosas, meu Deus. Te louvamos porque a tua palavra é viva e eficaz e o Senhor tem nos dado o privilégio de estudar e de conhecer ela a cada dia, meu Deus. Oramos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Paz do Senhor, pessoal. Paz, irmãos. Deus abençoe.